A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 208º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 50, 51, 52 e 53 do livro do profeta Isaías. A inspiração do dia. Promessas a respeito do Messias como servo sofredor. No capítulo 50, destaco os versículos 4 a 11. O Senhor Jeová me deu. Mescladas às próprias experiências e exortações do profeta, há nestes versículos palavras proféticas sobre o caráter e o sofrimento do Messias. No versículo 4, destaco dizer uma boa palavra ao que está cansado. O Messias consolaria os fracos e os aflitos. Ele estaria em comunhão com o Pai todas as manhãs. No versículo 6, destaco: as costas dou aos que me ferem. O Messias passaria por sofrimentos, humilhação e opróbrio no cumprimento da sua missão de redimir a raça humana. No versículo 7, destaco: pus o rosto como um seixo. Cristo sabia que o seu sofrimento e morte resultariam na redenção de todos quantos nele crescem. Por isso manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Conforme livro de Marcos, capítulo 9, versículo 51. Dos versículos 10 e 11, destaco que tema ao Senhor. O profeta Isaías convoca os que confiam no Senhor a permanecerem fiéis a Ele, mesmo tendo que andar nas trevas da apostasia da nação. Os que acendem fogo, isto é, andam na luz das suas próprias ideias e caminhos, e não pela submissão a Deus e a revelação da sua palavra, jazerão em tormentos. No capítulo 51, destaco o versículo 3. Vós que seguis a justiça. Deus anima o remanescente que o busca e a sua justiça, a confiar plenamente que um dia ele estabelecerá o seu reino na terra. Esta promessa é repetida no Novo Testamento. Embora o pecado e Satanás, no momento, predominem em muita coisa neste mundo, o Senhor voltará para destruir o mal e estabelecer o seu reino nesta terra. No versículos 4 e 5, luz dos povos. O reino de Deus na terra, nos fins dos tempos, trará salvação e justiça a todas as nações. No versículo 6, destaco: os céus desaparecerão. O estabelecimento do reino eterno de Deus na terra importará na destruição dos céus e da terra atualmente existentes, e também na de todos quantos se opõem a Deus e a sua justiça. A seguir, nosso Senhor criará novos céus e nova terra para os santos, onde Ele habitará para sempre, com aqueles a quem Ele redimiu. Dos versículos 9 a 11, destaco: desperta, ó braço do Senhor. Devemos corresponder às promessas de Deus no tocante à redenção final dos seus santos e da terra, almejando e orando fervorosamente para que assim suceda. O apóstolo Pedro ensina que nossas orações poderão apresentar aquele dia, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Dos versículos 17 a 23, ó Jerusalém. Nestes versículos, Isaías profetiza a respeito do exílio de Israel por causa da ira de Deus e passa a enunciar a promessa divina do livramento futuro. Prediz um tempo em que terminará o juízo de Deus sobre o seu povo. Deus passará então a julgar aqueles que o afligiram.
No capítulo 52, destaca o versículo 1 a 6. Veste-te da tua fortaleza. Isaías prediz um tempo em que Deus restauraria o seu povo exilado, por amor ao seu nome, em que Jerusalém seria reedificada. No versículo 7, destaca o quão suaves são os pés. Este versículo refere-se primeiramente aos que proclamaram a libertação aos cativos em Babilônia. Prenuncia também a proclamação da salvação através do Messias vindouro. O assunto central da mensagem proclamada é: o teu Deus reina, isto é, o reino de Deus chegou à terra. Nos versículos 11, destaco: sai daí, não toques coisa imunda. O êxodo de Babilônia, assim como a do Egito, retratavam o ser humano liberto do mundo e de tudo quanto é impuro. O mandamento específico para aquele povo, ao ser liberto, foi para que se purificassem de toda impureza. De igual modo, quando alguém aceita Cristo como Senhor e Salvador, deve separar-se do mundo e purificar-se de todo o mal. No versículo 13, e também entendendo o capítulo 13, versículo 12, o servo sofredor. Esta seção trata do sofrimento e rejeição do Messias, servo, Jesus Cristo. Isaías profetiza que, através do sofrimento dele, muitos seriam perdoados, justificados, redimidos e curados. Seu sofrimento também o levaria à sua exaltação e glória. O Novo Testamento cita mais esta parte das Escrituras do que qualquer outra do Antigo Testamento. No versículo 13, destaco: Eis que o meu servo. Jesus, o Messias, o servo de Deus, cumpriria com perfeição a vontade de Deus, e por isso seria grandemente exaltado. No versículo 14, destaco: a sua aparência estava tão desfigurada. Este versículo descreve os maus tratos que os judeus e os soldados romanos infligiam a Jesus no seu julgamento e crucificação. No versículo 15, destaco: borrifará muitas nações. Esta expressão refere-se à limpeza e purificação espiritual, que pessoas de todas as nações experimentariam quando recebessem a mensagem redentora do Messias servo. Esta purificação viria pela expersão do sangue de Cristo. E por fim, o capítulo 53. Destaca o versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Quando Jesus seja o Messias de Deus, muitos o rejeitariam e, portanto, ficariam sem a salvação. Houve relativamente poucos salvos entre os judeus na primeira vinda de Jesus. No versículo 2, destaco como raiz de uma terra seca. Além da sua humilde origem humana, Jesus veio à terra num período de grande aridez espiritual. João Batista começou a despertar o povo para chegar-se a Jesus, pouco antes dele começar o seu ministério público. Ainda no versículo 2, destaco: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O Messias não teria grandeza terrestre e nem atrativos físicos. Deus sempre completa mais o caráter, santidade e obediência da pessoa, e não primeiramente a sua condição social terrestre, nem sua beleza física. No versículo 3, destaco: desprezado, indigno, rejeitado. Ao invés de aceitação por Israel, Jesus Cristo seria odiado e rejeitado pelos dirigentes da nação. Ainda no versículo 3, destaco: homem de dores. A missão de Jesus envolveria muita dor, sofrimento, desagrado e pesar por causa dos pecados da humanidade.
Semelhantemente, todos que seguir a Jesus provavelmente terão sofrimentos e frustrações de algum modo. No versículo 4, destaco: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O Novo Testamento cita este versículo em Mateus 8, versículo 17, com referência ao ministério de Jesus na cura dos enfermos, tanto física como espiritualmente. O Messias sofreria o castigo que nos era devido para nos livrar das nossas enfermidades e doenças, e não somente dos nossos pecados. É, portanto, bíblico orarmos pela cura física, assim como ele levou sobre si os nossos pecados. Ele também levou a doença e a aflição que nos atinge. No versículo 5 destaco: ferido pelas nossas transgressões. Cristo foi crucificado por nossos pecados e nossas culpas diante de Deus. Como nosso substituto, ele sofreu o castigo que mereceríamos e pagou a penalidade dos nossos pecados, a penalidade da morte. Por isso podemos ser perdoados por Deus e ter paz com Ele. Ainda no versículo 5 destaco: pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta cura refere-se à salvação, com todas as suas bênçãos espirituais e materiais. A doença e a enfermidade são consequências da queda adâmica e da atividade de Satanás no mundo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Cristo concedeu os dons de cura à sua igreja e ordenou a seus seguidores curar os enfermos como parte da sua proclamação do reino de Deus. No versículo 6 destaco: todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Todo ser humano, numa ocasião ou noutra, preferiu seguir seus próprios caminhos, egoístas e pecaminosos, a obediência ao mandamento justo de Deus. Todo ser humano é culpado e, portanto, precisa da morte de Cristo em seu lugar. No versículo 7, destaco: como um cordeiro foi levado ao matadouro. Jesus suportou com paciência e de modo voluntário o sofrimento em nosso lugar. No versículo 9, destaco sua sepultura com os ímpios. Esta frase pode significar que Jesus Cristo morreria ao lado dos ímpios, ou que os soldados romanos pretendiam sepultá-lo juntamente com os dois malfeitores. Ele, porém, conforme diz essa profecia, foi sepultado no túmulo de um rico. No versículo 10, destaco: ao Senhor agradou moê-lo. Foi da vontade de Deus Pai que seu Filho fosse enviado para morrer na cruz em favor de um mundo perdido. Ao fazer de Cristo um sacrifício expiador por todas as transgressões, o propósito divino da redenção de levar muitas pessoas à salvação já foi cumprido. Prolongará os dias significa ele ressuscitará dentre os mortos e viverá para todo sempre. No versículo 11 destaco o trabalho da sua alma. O sofrimento do Messias cumpriria o propósito de Deus e resultaria na salvação para os muitos que crerem. No versículo 12 destaco a parte com os poderosos. Deus prometeu retribuir a Cristo por sua morte expiatória e Cristo, por sua vez, promete que repartirá o seu despojo com os poderosos, que o seguirem na batalha contra o pecado e Satanás mediante o poder do Espírito. Ainda no versículo 12 destaco: porquanto derramou a sua alma na morte. Por causa da morte de Jesus na cruz, uma grande herança foi concedida ao povo de Deus. Qualquer proclamação do Evangelho que não prega a cruz de Cristo e a renúncia ao pecado está, em definitivo, fadada ao fracasso. Ainda no versículo 12 e último, pelos transgressores intercedeu.
Jesus, na sua agonia na cruz, intercedeu pelos pecadores. Lucas 23, versículo 24. Seu ministério de intercessão ainda continua no céu. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.